todos, sejam muito bem-vindos ao canal da Liberdade. Muito prazer, meu nome é Wilson. Então vamos tratar aí desse tema, o porquê que as testemunhas de Jeová não comemoram ali os seus aniversários. Mas antes de mais nada, antes que eu me esqueça, dê aí o seu like, se inscreva no canal e também comente. Mas faça isso agora, senão você vai se esquecer, assim como também eu já ia me esquecendo. Pois bem, a Torre de Vigia, então, ela convence os seus adeptos, as testemunhas de Jeová, de que elas não devem comemorar os seus aniversários, até mesmo com risco de expulsão desta organização, por conta de dois relatos bíblicos aonde aconteceram assassinatos, não é? Onde aconteceram mortes. Então, um deles é ali em Gênesis, aonde Faraó, quando está ali comemorando o seu aniversário, então ele condena ali o padeiro à morte, mas ao outro, ao copeiro, ele concede então a vida. É digno de nota que a Torre de Vigia ela procura então abafar, tá, essa segunda parte, aonde Faraó não apenas ele deu ali a pena de morte para o padeiro, mas que também ao mesmo tempo ele concedeu a vida e a liberdade ao outro, tá certo? O que acontece é o seguinte: nós não sabemos qual é o crime, tá, ou quais foram os crimes que aqueles dois cometeram. Mas, pelo visto, eram crimes graves, pois eles haviam sido condenados à pena de morte. Ok? Mas, como já disse, por ocasião do seu aniversário, então, um ganhou a vida e o outro ganhou a morte. Alguns estudiosos dizem que possivelmente aqueles dois, os dois conspiraram para que envenenasse ali, então, a Faraó. Mas, detalhes à parte, continuamos. Aí a Torre de Vigia diz o seguinte, está vendo? Lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, houve ali então um assassinato, uma morte, na ocasião do aniversário então de Faraó. Mas também, aí ela vai dizer para as testemunhas de Jeová, no Novo Testamento também existe relato onde houve então um assassinato durante o aniversário de Herodes, ok? Por conta então de Herodisa, ali diante da sua dança ali, que deixou a Herodes totalmente de boca aberta, né, bestificado. Então, diante de tanta beleza que ele viu, não é? Ele então oferece ali para ela um pedido, né, concede ali desejos para ela, um desejo, aonde então ela, por ira, não é, de João Batista, ela pede então ali o seu assassinato, tá certo? Mas vamos então aí considerar alguns detalhes. Veja bem, no caso aí de Herodes, tá, não foi o motivo do assassinato de João Batista por conta do seu aniversário. Tá? O que é que acontece? O João Batista, ele começou então a denunciar a conduta de Herodes, tá certo? De estar tendo então casos amorosos, relações impróprias com Herodisa. Por quê? Ela era esposa, então, de Filipe, do seu irmão. E o povo, então, começou a acusar Herodes de estar praticando o incesto. Obviamente, não é? Herodisa, que possivelmente estaria ali, então, muito apaixonada por Herodes, ela cria uma ira muito grande, então, em relação a João Batista, porque a pressão do povo poderia fazer com que Herodes, então, descontinuasse ali esse relacionamento, ok? Então, o motivo do assassinato de João, batendo nessa tecla, não tem nada a ver com a questão da celebração do aniversário. Nada a ver, ok? Absolutamente nada a ver. Mas a Torre de Vigia vai, então, colocar na cabeça da testemunha de Jeová, não é? E coloca isso com muita força, dizendo, então, que foi por conta de questões de comemorações de aniversários. Mas se nós fizermos ali uma pesquisa mais profunda, nós vamos perceber que tanto Jó quanto os seus filhos comemoravam aniversários, ok? Bom, detalhes à parte, vamos aí então agora fazer uma comparação, tá? Para ver se esse ensinamento da Torre de Vigia, ela resiste então a algumas comparações que nós vamos fazer com outros ensinamentos que ela pratica e coloca isso então na cabeça de vocês, testemunha de Jeová. Vamos lá. Se é para aplicar então essa questão de não comemorar aniversário ou aniversários por conta desses dois relatos aí, que houve então crimes, né? Que nós nem podemos dizer que seja crime, que foi crime no caso de Faraó,
tá? Porque ali, como eu já disse, houve ali delitos da parte dos dois, não é? Senão eles não estariam presos. José, obviamente, também estava ali preso, tá certo? Mas por conta de acusações gravíssimas que a esposa de Faraó, de Potifar, fez, então ele estava ali juntamente com aqueles dois, por conta de um aparente pecados graves, que ou supostamente de acordo com os relatos falsos ali daquela mulher, então José estava preso. Ou seja, querendo dizer o seguinte, que aqueles dois haviam também cometido delitos graves. Tá? Então, possivelmente ali existia, assim como acontece, né, nos Estados Unidos, em alguns estados, ali então a pena de morte para crimes graves. Tá certo? Mas aí então o que acontece? Se é para aplicar então, ok, essa questão de não comemorar aniversário, de vocês serem proibidos de comemorar aniversários, a torre de vigia então também não deveria praticar a questão da desassociação, do ostracismo, tá? Por que não? Vamos lá. A Bíblia fala que Davi, ok, ele cometeu pelo menos 2 pecados gravíssimos, que era passivo de pena de morte segundo a lei, tá certo? Ele cometeu um assassinato, tá? E adultério. Ou, ao contrário, né? Cometeu um adultério e, posteriormente, um assassinato de um inocente. Mas diante, então, da apresentação do profeta Natã, diante de Davi sobre os seus pecados, sobre os seus delitos, nós sabemos que Davi se arrepende profundamente, não é? Até ele compôs um salmo, Salmo 51, então ali mostrando o quanto ele estava arrependido por conta dos seus atos maus. E o que acontece? Deus o perdoou imediatamente, tá? Mas em momento algum nós vemos na Bíblia que o povo, tá, da nação de Israel deixou de se associar com Davi, deixou de continuar conversando com ele, deixou de continuar servindo a ele. Pelo contrário, não é? Nada mudou. O tratamento do povo para com Davi continuou o mesmo. Ele continuou sendo ali o líder da nação de Israel. Beleza? Então nós temos aí um relato de alguém que cometeu 2 pecados gravíssimos lá no Antigo Testamento, tá? E que então Deus o perdoou imediatamente e também que o povo então não deixou de continuar tendo ali a associação com ele. Vamos agora para o Novo Testamento. Nós sabemos então que Pedro, ele comete ali também um pecado gravíssimo, que é o de traição do Filho de Deus. Porque a partir do momento que Pedro nega Jesus, né, por 3 vezes Pedro nega veementemente não conhecer a Jesus Cristo, ele estava então ali cometendo uma traição. Tá certo? E justamente alguém que disse que iria até mesmo enfrentar a morte, se preciso fosse, para defender então o seu mestre Jesus. Mas, no entanto, nós sabemos então que Pedro comete esse erro gravíssimo perante Deus. Tá? Mas, no entanto, nós sabemos pelos relatos bíblicos que Pedro se arrependeu amargamente. E o que Jesus fez? Jesus o perdoou imediatamente. E também, parte nenhuma, nós vemos que os discípulos pararam de se associar com Pedro, ou pararam de conversar com ele, tá? Por conta desse pecado extremamente grave. Tá certo? Então, onde eu quero chegar com isso? Provavelmente vocês já entenderam. Que a Torre de Vigia, então, pega 2 relatos bíblicos sobre questão de aniversário e proíbe vocês, então, de que vocês não devem comemorar os seus aniversários. Mas, no entanto, tá? A Torre de Vigia, desonestamente, ela não aplica a mesma regra em relação tanto ao pecado de Davi gravíssimo, quanto ao pecado de Pedro, um no Velho Testamento e o outro no Novo, e não aplica a regra também da não desassociação, do não ostracismo, tá certo? Então veja, para vocês terem uma ideia de como a sua empresa disfarçada de religião era desonesta. Mas Wilson, então por quê? Tá? Que a Torre de Vigia, ela aplica essa questão da não comemoração de aniversários, mas aplica a regra da desassociação que não se sustenta à base do que eu acabei de falar, tanto do pecado grave de Davi, repetindo, como do pecado grave de Pedro. É porque para a Torre de Vigia é conveniente. Tá? O que é conveniente? Manter essa questão do ostracismo, tá? Da desassociação, da expulsão, por conta do que isso protege esta organização
daqueles que quando saem, falarem a verdade, então, para os que continuam lá. Então elas colocam um muro, tá? Um cadeado na cabeça de vocês para que vocês não tenham associação com quem saiu, porque na grande maioria dos casos, aqueles que saem não querem voltar mais, porque se dão conta do controle mental que existe aí. E aí, quando elas saem fora, elas experimentam a verdadeira liberdade sem comparação, tá? Imensurável. Então a torre de vigia, como sendo nada bobinha, tá? Ela vai continuar mantendo essa política da desassociação, mesmo que isso não se sustente à base da Bíblia. Ah, mas lá em Coríntios, tal, depois eu vou fazer um vídeo especial falando sobre essa questão de Paulo em relação lá ao homem que ele aconselhou a ser expulso da congregação. Depois eu vou fazer um vídeo especialmente sobre isso. Mas o que eu estou falando aqui é que esse ensinamento aí da questão do aniversário, aliás também da desassociação, não se sustentam à base da Bíblia. Na questão do aniversário, também não se sustenta por conta que os filhos de Jó, tanto Jó quanto seus filhos, comemoravam aniversários. Tá certo? E nenhum desses lá, nesse caso, houve assassinato. Entendeu? Então eu sei o quanto as minhas duas filhas pequenas, tá, sofriam quando elas chegavam da escola, e dizendo, pai, comemoraram lá um aniversário de uma amiguinha nossa, mas a gente estava até com vontade de cantar parabéns, mas não pode, né, pai? Aí lá vai eu e a minha esposa explicar para elas, não é? Envenenar a cabeça das duas pequenas de que elas não poderiam comemorar aniversários contando essas mentiras, repetindo essas mentiras igual um papagaio para nossas filhas, que cresceram com problemas seríssimos psicológicos. Tá certo? Muitas das vezes eu morava em prédios de apartamentos, em condomínio, as amiguinhas das minhas filhas faziam aniversário, lá do meu apartamento dava para escutar os parabéns para você, e minhas filhas ali se contorcendo com vontade de ir. Pai, por que a gente não pode ir lá? Por que nós não podemos estar participando? E aí eu e minha esposa às vezes ficávamos estressados, dizendo, poxa, mas nós já não falamos que lá em Gênesis, lá no Novo Testamento, lá houve assassinato. Aí elas raciocinavam, mas pai, mas ninguém vai matar ninguém ali, pai. Então veja, eu estou aqui até me segurando para não me emocionar dessas lembranças que eu tenho, tá? De ficar ali, tanto eu como minha esposa, poldando as nossas filhas, tá? Restringindo elas, delas crescerem como crianças normais, tá? Então vejam, vocês aí que são testemunhas de Jeová, você que está pretendendo ser testemunha de Jeová, você que está estudando a Bíblia com as testemunhas de Jeová, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, tá? E mostra lá, olha gente, realmente, o Wilson lá mostrou, raciocinou à base das escrituras, de que é verdade. Se é para aplicar a regra do não comemorar aniversário, então também não deve se praticar a regra da não desassociação, porque tanto Davi como repetindo e Pedro cometeram pecados graves, e nenhum relato da Bíblia diz que eles foram ali cancelados, que eles foram mortos na sociedade ali judaica. De maneira nenhuma. Tá certo? Então eu quero aí mais uma vez agradecer a vocês aí pelo apoio ao canal, mais uma vez repetindo para que esse canal se cresça, fortaleça, não é? Repetindo aí, dê o seu like, se inscreva, comente, ative aí o sininho. Então, faça qualquer coisa aí para ajudar o canal a crescer e assim me motivar também a continuar, não é? Com essa obra aí de esclarecimento das falcatruas dessa torre de vigia decrépita. Tá ok? Muito obrigado e um ótimo dia.